é o Evangelho da ressurreição e da vida, o Evangelho que nos faz exceder para além da imaginação, é o Evangelho da fé. Hoje eu quero ler em João, o Evangelho de João, no capítulo 10. Não, desculpa, é no capítulo 11 do Evangelho de João. É na história da ressurreição de Lázaro. E eu não vou ler o texto todo e nem quero falar sobre a ocorrência final, factual, da ressurreição de Lázaro. Eu quero parar antes, bem antes, em 2 ou 3 princípios espirituais que aparecem na simplicidade dessa narrativa, que diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia. Betânia, a 1,5 km das muralhas de Jerusalém, 1 km. E você sente um esforço muito maior porque tem que descer o Monte das Oliveiras, subir, andar na direção de Betfagé até Betânia, mas é ali do ladinho, de modo que o perigo morava ao lado. Voltar para Betânia era voltar para a ameaça de morte que procedia de Jerusalém. Jerusalém, que sempre matou os profetas e rejeitou aqueles que lhe foram enviados. Então mandaram dizer que na vizinhança do perigo estava enfermo Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Maria e de Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo lá na vizinhança do perigo em Jerusalém, era a mesma Maria que ungiu com bálsamo o Senhor, conforme a gente vê depois em João, aqui no capítulo 12, no verso 3, é a mesma Maria, dias depois. Ela que derramava bálsamo e derramou sobre a cabeça do Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizer a Jesus, que estava longe de lá: Senhor, está enfermo. Não tinha morrido, estava só doente ainda. Está enfermo aquele a quem amas. Elas não tinham a menor dúvida de que Jesus amava Lázaro, gostava dele. Elas sabiam, pela quantidade de encontros, de conversas, de relacionamentos, de estadas, de convívios com Jesus, que Jesus amava Lázaro. Essa aqui não é uma afirmação metafísica, ela está falando da observação histórica. Aquele rapaz, Lázaro, era um cara, um jovem a quem Jesus amava. Era um homem acerca de quem ele tinha prazer, ele gostava. Assim como ele gostava imensamente das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E assim como, em especial, a Maria, que tinha uma afinidade toda particular com ele. E uma intimidade desmedida e desatemorizada. Jesus gostava muito da gente dessa casa, a tal ponto que as irmãs mandam dizer-lhe: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisava nem dizer o nome, ele sabia. Ao receber a notícia, disse Jesus o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Lázaro veio a morrer e Jesus veio a ressuscitá-lo, depois que ele já estava morto há 4 dias.
Mas o conceito de morrer, não morrer, morte, tudo isso para Jesus é muito relativo. Ele está falando numa outra frequência, com outro olhar, com outra percepção, a partir de outros significados é que ele está olhando. Por isso ele diz coisas que para nossa estupidez imediata parecem ridículas. Tão ridículos ficamos nós na nossa morte de percepção. Esta enfermidade, disse ele, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus está dizendo, essa enfermidade é para mim. Essa enfermidade é uma oportunidade. Essa enfermidade é um projeto, é uma proposta. Essa enfermidade não é simplesmente um fenômeno orgânico. Essa enfermidade carrega um significado dentro dela própria. Esta enfermidade carrega um significado nela própria. E é para que o meu nome seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Mas, quando veio a saber que Lázaro estava doente, apesar de todo esse amor inegável e inquestionável, ele ainda demorou 2 dias a mais no lugar aonde estava. Ficou no mesmo lugar, sem sair do lugar, sem fazer movimento, no silêncio total, sem recado e sem caminhada na direção desses a quem ele amava, que tinham pedido socorro, que estavam próximos a Jerusalém e que era um lugar cheio de ameaças de morte para Jesus, mas ele não se deixou tomar pela subteza do anúncio, da informação, da notícia da morte, e não agiu de maneira emocional, não saiu correndo como um Salvador, como um Messias faria. Jesus não agia como os Messias, não saiu correndo, ele não se desesperava para demonstrar que era Salvador de nada nem de ninguém, nem dos amigos. Recebeu a notícia e não disse, vamos, porque daqui para lá são mais 2 dias, ou 3 de caminhada. Não. Recebeu a notícia, os mensageiros não sabiam nem se Lázaro ainda vivia, porque para caminhar de Betânia até onde Jesus estava eram 2 dias. Voltaram 2 dias andando só para dizer, ele vem aí, mas na hora lá ele não fez nada. Só ouviu. Jesus só ouviu que aqueles a quem ele amava pediam socorro, mas não fez nada. Jesus só ouviu que aquele a quem ele amava estava morrendo, mas ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E dando um salto na minha leitura, quando chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Significando dizer que quando os mensageiros voltaram, Lázaro morreu ou tinha acabado de morrer. Jesus ficou mais 2 dias sem sair do lugar. Depois andou 2 dias até o lugar e chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. Mas assim mesmo essa enfermidade não é para a morte.
mas que por ela significados de vida se abram. Ela é uma mensagem. Toda enfermidade pode ser uma mensagem quando a gente quer. E pode ser uma proposta quando a gente deseja. E pode se transformar numa parábola quando a gente assim encarna o significado do que com ela aprendemos. Pois bem, apesar de amá-los, Jesus ainda se demorou, é a expressão, se demorou, se atrasou propositalmente 2 dias no lugar onde estava. Aparentemente sem cumprir nada maior do que o pedido da família para que fosse impedir a morte daquele a quem ele amava. Um silêncio sem explicação. Deus me ama, então por que não me fala, não se levanta em meu favor, não vem ao meu encontro? Por que se demora? Porque deixa acontecer, porque permite que o ciclo se complete e a morte chegue. Por quê? Porque tem certas coisas que a gente só vai ver se a morte chegar. Há certas coisas que a gente só enxerga quando a doença vence. Há certas coisas que a gente só compreende quando Deus atrasa. Há certas coisas que só ficam infinitamente sublimes se Deus contra Deus chegar só quando quiser e nos assustar com aquilo que as nossas orações não podiam prever. Ficou ainda, se demorou ainda, se demorou ainda. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Jerusalém, para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora, outro dia, a gente saiu correndo de lá, a gente pegou uma via secundária, porque os judeus procuravam apedrejar-te, e agora tu voltas para lá? É suicídio. Respondeu-lhes Jesus: não são 12 mesmo as horas do dia? As horas do dia são quantas? Não são 12? Não vai do nascer do sol ao pôr do sol? Não são 12? De 6 da manhã em diante, até que o sol se põe outra vez? Não são 12 as horas do dia? Pergunta ele aos seus discípulos, que estavam preocupados com a volta à Judéia e o perigo de serem mortos porque estavam do lado da vizinhança da promessa de homicídio. Os judeus queriam matar-te, apedrejar-te, e voltas para lá. Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, se alguém andar com consciência, com fé, se alguém souber o que está fazendo, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo, anda de dia, anda na luz, anda com consciência, anda com discernimento, anda por decisão, anda por escolha. Escolhe a hora de sair, escolhe a hora de chegar, escolhe andar só na luz, escolhe nas trevas parar. Não são 12 as horas do dia? Respondam-me. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, se andar sem a consciência do que faz, se andar no impulso, se andar na pulsão, se andar na angústia da pressa, da ansiedade, da ignorância, então tropeça. Tropeça.
porque nele não há luz. E como não tem luz de fora para iluminar, e nele não há o conhecimento, a consciência, não há, os seus olhos não iluminam o seu caminho, porque ele não tem essa luz em si mesmo, vai tropeçar. Isso que Jesus disse se aplica a tudo na existência. Mas o verso 11 diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. É uma coisa extraordinária como o tempo todo nós somos ensinados por Jesus, como a gente pode cair em estados de sono. Há uma certa ênfase aqui na noite, no sono, negativamente. Quem anda de noite tropeça, quem anda de dia tem luz, não tropeça. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Como ele mesmo disse lá em Lucas, no capítulo 5, quando da ressurreição da filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, um homem chamado Jairo, e que ele entrou na casa e no caminho para lá foi sendo desestimulado, porque todo mundo dizia: não adianta mais, a garota já morreu. Na casa de Jairo, quando ele chegou no pátio, tinha um monte de gente, carpideiras profissionais chorando, e aí Jairo disse: desculpem, venham por aqui, porque a minha filha está no quarto ali dentro. E Jesus, vendo o choro de muitos, disse: não chorem, ela só está dormindo. Então eles caíram na gargalhada, até quem estava chorando, dizendo: que coisa mais patética esse cara. Como só está dormindo? A gente sabe discernir um óbito, ela está morta. Jesus chegou lá dentro e despertou a menina, ativou a menina. Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta, como quem chama um filho do sono, uma filhinha do sono. Vamos, menina, levanta, levanta. Levanta, Talita, que significa menina, menininha. Levanta, levanta, Talita cumi, levanta, menina. E a menina se levantou. Marcos 5. E aí Jesus mandou que dessem de comer a ela, porque ela só tinha 13 anos. E provavelmente, se não morreu de inanição, no processo do adoecimento, ela entrou em inanição. E agora a primeira coisa que Jesus faz depois da ressurreição é dizer: combatamos a inanição. Vamos dar a ela de comer já. Mas ele olha para a morte como um sono que pode ser despertado, olhando-se do lado de cá da vida, dessa dimensão do espaço-tempo. Ele olhava aqui no espaço-tempo, ele, Jesus, e via essas pessoas apenas como quem dormia. E quando você vê a morte física como um sono, como um descanso, o sofrimento é muito menor. Você tem a dor de saber que você não vai mais conversar com aquela pessoa, não vai ser mais ajudada por aquela pessoa eventualmente, ou nem vai mais ter que ter trabalho com aquela pessoa para sempre, porque o seu trabalho com ela era ato de amor e você vai sentir falta disso. Essa é a dor. Mas o sofrimento diminui muito. Muito. Mesmo que você não tenha a visão da vida eterna, que seria uma pena,
perdendo a melhor parte. Mas mesmo que você não tenha ou não tivesse a visão da vida eterna, encarar assim a morte como um sono que me priva do relacionamento, mas me tira muitos sofrimentos. Porque quando eu sei que um filho meu está dormindo porque estava cansado e entrou no quarto, fechou a porta e está dormindo, por mais que eu sinta falta dele na sala de baixo, há um conforto no coração do pai quando sabe que seu filho está em casa e está dormindo. E ninguém está fazendo mal a ele. Mesmo quando você não crê em nada transcendente, o sofrimento daquele desespero moral que o morrer traz para a maioria das pessoas, e toda aquela autovitimização, aquela saudade de si mesmo projetada para o outro, tudo isso, que na maioria das vezes nem tem a ver com amor, tem a ver só com solidão da pessoa. Muitas vezes. Esse sofrimento, desse drama, é tirado, fica a dor das impossibilidades, mas ele está só dormindo. Então, a conversa de Jesus com quem está do lado de cá, no espaço-tempo, é essa. O pior cenário do morto é que ele está dormindo. O pior. Mas Jesus vai muito mais além, mas eu vou para despertá-lo. Em Jesus, os que estão dormindo serão despertados. E aqui na ressurreição de Lázaro, ele prova de maneira físico, concreto e historiável que isso é realizável. Mas é o que ele vem dizendo desde sempre, aludindo ao que o poder do Evangelho tem de provocar no coração das pessoas, acordando as pessoas para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem hoje, tem agora, tem já a vida eterna. E não entra nunca mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Por isso o corpo no máximo dorme. E aquele que nele crê no Evangelho, crê na sua palavra, está ativado para a vida eterna. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e já chegou, é hoje, é aqui e agora. Você está me ouvindo? É esta hora. Você está me ouvindo? É hoje, é nesta hora. Vem a hora, e ele diz, e já chegou. Em que os mortos são os mortos-vivos sobre os quais eu venho falando. Esses existentes mortos que não foram ativados na vida de Deus, porque enquanto a gente vive sem a vida de Deus, sem a vida eterna em nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas vem a hora, e já chegou, em que esses mortos em delitos e pecados, existentemente mortos, funcionalmente mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, a voz da palavra, a voz do Evangelho. E todos aqueles que ouvirem de verdade e crerem, esses todos viverão, acordarão. Talita cumi, menina levanta, Lázaro vem para fora, sai daí, tocando no esquife, onde estava o filho da viúva da cidade de Naim, parou o esquife e levantou o menino, como quem só o tira do sono, como quem o chama, o desperta, o ativa para a vida, para a luz.
Esta é a palavra o tempo todo que vem da parte de Jesus. Vocês podem ser acordados. A maioria de vocês vive em estado catatônico, a maioria de vocês existe espiritualmente letárgicos. A maioria de vocês não saíram ainda do estado mórbido de existência porque não foram acordados pela palavra do Evangelho. Não foram. Mas eu quero garantir uma coisa a você. Esse estado, essa condição na qual você está hoje, enfermo, de alma, de mente, de espírito, é uma coisa linda, é para a glória de Deus, porque é por essa angústia, por esse desconforto que você será acordado, que você será despertado desse sono e trazido para a vida em Jesus. Como a gente vai ler adiante, depois que Jesus ressuscita Lázaro, se diz que 6 dias depois foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Acontece algo novo, não é só figuração do Projac do Evangelho. O que se está dizendo é que quando a gente é acordado da morte, acontece o que Jesus disse, tem uma alegria que ninguém pode tirar, que entra na gente. Você foi despertado, você sabe o que é ter estado morto. Eu nunca morri totalmente, mas eu tive uma parada cardíaca, resultado de uma conjunção química, no dia 10 de janeiro de 2005, no dia em que o meu filho Lucas faria 23 anos de idade. Ele tinha falecido 10 meses antes. Eu estava voltando aqui de Brasília, do Caminho da Graça para Copacabana, e já vinha com muitas dores de cabeça desde o dia anterior. Enfim, é um processo longo que não fora a minha mulher que estava comigo e alguns dos nossos filhos que chegaram, eu estaria morto, porque o William e o Daniel chegaram subitamente da rua, isso foi em Copacabana, e meu filho Ciro também chegou imediatamente, na mesma hora, e eu, pesado demais para Adriana, foram eles que fizeram tudo, socorreram, e ela comigo fazendo, ela tem bastante consciência do que fazer numa hora dessa, e fui para o hospital e fiquei entubado de segunda-feira até quarta-feira à noite, à noitinha, por aí. E acordei, né? Acordei ouvindo umas vozes longínquas. Tive uma parada respiratória seríssima, por cuja parada eu quase morro mesmo, e demorou, foi longa. Adriana e meu pai ficaram com temor de que eu tivesse ficado com alguma sequela cerebral, ou na memória, ou na fala, ou alguma coisa. Mas o fato é o seguinte: na quarta-feira eu fui despertado devagar, eu fui sendo ativado pelo processo da diminuição química, da indução daquele coma. E eu fui abrindo os olhos devagar, até que de repente eu estava pleno de mim, vendo o rostinho da minha mulher ao longe, sorrindo, ela magrinha, fazia 3, 4 dias que ela não comia nada.
magra, com os olhos chupados, meu coração se encheu de ternura por ela, e pela vigília dela e dos nossos filhos. E aí veio um médico falar comigo e me disse que eu teria que ficar até o dia seguinte, sob observação. Aí eu falei a ele, não, desculpa, não vou ficar, eu vou para casa, o senhor pode trazer o termo de responsabilidade, eu assino, minha mulher assina, todos os meus filhos assinam, mas eu vou para casa, até porque eu sei o que me aconteceu, sei que não é nada a se preocupar, foi uma conjunção e que coincidiu toda contra uma fibrilação. Eu sofria de fibrilação atrial no coração naquele tempo e ela coincidiu com, e aí o processo se abismou imensamente. Eu sabia, falei, não, eu vou para casa. Assinei o termo mais ou menos umas 9 da noite, ou 9h30 por aí. Eu levantei, andei, fui com a Adriana e alguns dos meninos até o carro. Eu sentei à frente, eles foram atrás. E saímos do hospital, na região da Barra, por ali. E fomos pela Avenida Niemeyer para casa, pela praia. E eu fiquei tão admirado, tão chocado, tão assustado com o fato de que parecia que tinham lavado o mundo. Estava tudo lavado, tudo limpo. Era noite, mas o verde estava verde. O cinza azulado do mar estava forte. Tudo imensamente novo. Até o asfalto da rua estava mais preto. Tudo intenso, tudo vivo. Usando isso apenas como metáfora, porque eu sei que de fato isso aí era resultado da anestesia que eu tinha tomado e que ainda havia os seus efeitos leves, remanescentes, e as consequências são essas. Dá um bem-estar dessa natureza, sem dúvida, mas usando só como metáfora para o que eu estava dizendo, é isto mesmo. Você, às vezes, morre para acordar para a glória de Deus. Você pode muitas vezes amar Jesus e ser amado por Jesus, mas cair num estado de sono ao qual ele deva vir para nos despertar. Isso acontece com muita gente boa, a quem Deus ama, mas que mergulha num estado de sono. Sono da morte, morte do sono. E Jesus vai chegar e vai te despertar e nos ensina também, além disso, que esse processo inteiro pode ser para a glória de Deus, como todas as dores, enfermidades e sofrimentos que eu tive na vida só me jogaram mais para dentro do Santo dos Santos, mais para dentro do amor de Deus, mais para a intimidade do meu Pai, mais para a confiança nele, mais na certeza, mais pegando o invisível. E à medida em que você vai sendo despertado, ativado, acordado pela palavra do seu poder, à medida em que novas dimensões da vida eterna vão sendo plantadas em você, você começa a ver que os seus olhos vão clareando. Você enxerga tudo infinitamente melhor. A sua capacidade de discernimento, de vislumbre cresce, tanto mais quanto você se deixa despertar. Em cada área da palavra que ele quer falar, em cada área que ele toca, que ele mexe, se a gente crê, a gente acorda.
Se a gente crê, a gente acorda. A palavra dele vem como mandamento de vida. Não é para atrasar a existência de ninguém, é para fazer de você um ser vivente. O mandamento de Deus é amor, em Cristo é amor. Esse é o mandamento da vida. E aquele que se submete a esse mandamento e aprende a praticá-lo e desenvolve prazer na sua prática, esse vai ser despertado em todas as dimensões do ser. E toda vez que vem uma circunstância onde algo do mandamento do Evangelho demanda de mim uma resposta, e eu respondo, sem medo, com confiança e fé, eu sou ampliado, expandido. E se eu continuo praticando, eu continuo me desenvolvendo. Indefinidamente eu continuo me desenvolvendo. Indefinidamente. A vida eterna vai crescendo em mim. Você pode entender essa linguagem metafórica que eu venho usando hoje de manhã desde o princípio? Aqueles que entenderem e crerem, por meio disso viverão. Senhor Jesus, desperta todo aquele que dorme, levanta-o de entre os mortos, ilumina-o pela palavra que nos põe com poder para viver. É o que eu te peço que tu faças agora. Em nome de Jesus.